Sempre perde uma parte. Tem que esperar um pouquinho. Já está dizendo que está gravando aí para vocês? Tá sim. Oi, Lu. Lu, você viu seu trecho já dentro do artigo? Lu e Jamile? Lu, Jamile e Isabel. Não vi ainda não, professora. Bom, o seu eu acabei de botar, né? Mas da Isabel e da Luciana. Então, vamos lá, olha só. Esse título é provisório, tá? Estudando na pandemia. A Lu tinha dado umas sugestões que eu já não me lembro quais eram. Você quer falar, Lu? Você mudaria alguma coisa? Também tem que ser um nome meio sério, ainda não consegui ler. Tive um trabalho de educação não escolar para terminar que consumiu. Ui. Então, aí eu botei os nomes de vocês aqui, viram? Botei agora a Késia. E aí a ideia é o seguinte, ficou assim, né? Ficou meio grande, estudando na pandemia, relatos autoetnográficos de mulheres em cursos de pedagogia em tempos de ensino remoto. Também será, não precisa botar ensino remoto, o que vocês acham? Pode botar, tinha sugerido para tópicos dentro, talvez, não entendi, Luciana. Professora, Olha esse só, pedagogia me exclui um pouquinho, hein? oi? Esse pedagogia me Ai, exclui um ela ficou pouquinho. excluída. Então vamos tirar. Relatos autoetnográficos de mulheres em cursos de licenciatura. E em tempos remotos não precisa, porque é claro, né? O que vocês acham? Ai, peraí, deixa eu ver as sugestões. Selfie pandêmica. Relatos autoetnográficos para a compreensão da vida discente em tempos de Covid. Ai, esse espelho nosso eu não gosto muito, não. Não sei. Acho que fica pouco acadêmico, assim. Relatos autoetnográficos de período acadêmico em tempos pandêmicos. Porque, assim, a questão é, a gente tem os relatos, né? Mas o que dos relatos a gente quer fazer? A gente está focando no estudo, então isso tem que entrar, entendeu? Então, eu acho assim, botar cursos de licenciatura, isso é uma boa. Aí a gente não exclui a Jamile, relatos autoetnográficos de mulheres, porque somos todas mulheres, né? Em, em cursos de licenciatura, sei lá. Não sei, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos botar as sugestões da Lu. Tópico na parte que forem entrar os relatos. Ah, sim, entendi. Tá. Mas os relatos, Lu, eles vão entrar. Peraí, deixa eu ver aqui. Espelho na análise. Entendi. Para o subtópico. Relato. Mas olha só, a ideia é a gente recortar esses relatos, eles não vão entrar inteiros, entendeu? Segundo as categorias. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu já trabalhei por enquanto. Aí a gente bota os nomes da gente, das autoras, né? Aí tem notinha de rodapé, aí notinha do rodapé, a gente explica, cada uma explica o que faz. Aí vocês escrevam, né? Então, por exemplo, eu, professora associada da UF, doutora em Ciências Humanas, pós-doutorado na... Tá? Aí, 2, Gabriela não tá. Isabel, como é que você... sim, eu botei os nomes só um segundo, o último nome. Aí, se vocês quiserem... A Luciana, eu sei que se costuma usar a Luciana Lage, é melhor botar um nome só, mas vocês ficam à vontade se vocês quiserem mudar isso. A ideia é eu passar para vocês e vocês irem mudando. Agora, como é que a gente vai fazer como metodologia? A gente vai usar o Word do Google para ir todo mundo podendo mexer, ou vocês, a gente centraliza só eu que mexo? Eu não sei como é que a gente faz. Eu acho que podia cada um ir botando. Então, por exemplo, aqui, a gente está aqui com a Isabel. Isabel, como é que você se apresentaria? Estudante de pedagogia. Fala aí, Isabel, escreve aí.
Ó, que eu saiba já. Estudante, só isso? Pedagogia da UF. Qual o período? Também pode botar o período do quinto período. Do quinto período. Tá. Então, já temos a Luciana. Aí, depois, temos a Paloma, não tá? A Raíssa, não. Raíssa, tá. Como é que você botaria, Raíssa? Também mesma coisa? Bem, deixa eu pensar. Eu acho que eu colocaria. Não sei, tem que ser estudante, porque eu acho que eu preferiria colocar cursando um curso de licenciatura de pedagogia no IAR ou algo assim. É por quê? Não sei, eu acho mais. Eu acho mais legal. Não sei Tá. também. Cursando. Cursando o curso? Eu nem lembro o Cursando que. licenciatura, né? Isso. Mas aí era legal ficar todo mundo igual, né? Não, mas pode colocar estudante, não tem problema não. Pode Tá. colocar. Mas aí a gente bota licenciatura, né? De licenciatura, bota na outra também. Tá. Qual período? Terceiro. Aí, terceiro período. Pronto. Aí depois temos a Késia, Jamile. Jamile, eu pulei. Jamile, você está sendo muito discriminada. Jamile é a 4. Ah, não, tá certo. No meio das pedagogas, professora. Não, tá certo, Jamile. Peraí, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. A Raíssa é a 7, né? Eu botei errado aqui, peraí. Raíssa é aqui, a 7ª. O Jamile que é a 4ª. Então, como é que a gente bota, Jamile? Estudante de Licenciatura em licenciatura. Geografia da UF, 7º período. Sétimo período. Aí, assim, se vocês acharem que precisa, se vocês gostariam de colocar mais alguma coisa, acho que também pode ser. Quem trabalha pode botar, trabalha, entende? Se bem que vai ter um lugar que a gente vai se apresentar mais. Então, peraí, deixa eu ver se está certo. Segunda, Gabriela, não. Terceira, Isabel. Então, esse aqui é Isabel. Acho que está certo agora, né? Isabel é a terceira, Jamília a 4ª e Raíssa a 7ª. Pronto. Aí tem assim, olha, o que eu fiz? Eu peguei aquele artigo que eu escrevi de como escrever um artigo, tá? E peguei os itens e aí a gente vai preenchendo o albinho, entendeu? Tem um albinho aqui que a gente vai preenchendo. Aí tem que fazer o resumo. Aí diz assim, olha, e isso é legal, eu acho, para vocês, porque vocês vão aprendendo a fazer um artigo e essa estrutura também é a estrutura do TCC. Só que o TCC seria isso um pouquinho mais, bastante mais aprofundado, tá? O resumo deve abrir o artigo científico e não deve se estender além de 15 linhas. Este item do artigo deve ser a última parte a ser escrita e sua principal função é apresentar todos os itens do artigo de forma bem sucinta, de maneira que pesquisadores da área possam ter uma ideia panorâmica do artigo e obter subsídios para reconhecer se lhes interessa ou não ler integralmente. É uma espécie de briefingzinho, né? De sinopse. Por esta razão, presume-se a importância da clareza e objetividade deste item para o gênero artigo científico. Um bom resumo seria, portanto,
aquele no qual o autor consegue discernir da melhor forma possível o supérfluo do essencial, tarefa que, apesar de aparentemente evidente, é um grande desafio intelectual e até mesmo filosófico. Nesta busca, nunca é demais lembrar do erro comum da tarefa de redação do resumo de um trabalho que é a terrível tentação de anunciar o que não foi de fato realizado, o que poderíamos chamar de propaganda enganosa. Tem muita gente que faz isso, bota no resumo umas coisas que estavam no projeto, mas que não foram desenvolvidas. Acontece nas melhores famílias, mas é muito fácil de evitar, basta alguma dose de honestidade intelectual. O inverso também pode ocorrer. No afã de ser sucinto, acaba se deixando de lado conteúdos importantes, que são de fato trabalhados, tá. Então, isso aqui eu acho que a gente já pode apagar, né? A gente não vai precisar mais disso, a gente já sabe o que é um resumo, certo? E aqui já tem um comecinho de resumo que eu fiz, olha. O objetivo desse texto é contribuir com importante debate sobre os impactos da pandemia e o ensino remoto na rotina do estudo. Em nível superior, né? A gente podia botar assim. Não, vamos ver como é que fica. Em nosso caso específico, nos voltamos sobre cursos de licenciatura. Sobre 2 cursos de licenciatura. Que impactos o ensino remoto está sendo sobre a formação de futuros professores? De futuras professoras, né? A opção por nos concentrarmos em um grupo de mulheres não foi proposital. Trata-se de pessoas inscritas em uma disciplina optativa. Ainda que não intencional, este recorte se justifica pela conhecida feminilização do magistério. Essa parte, por exemplo, eu acho que já está... Oi, Lu! Já devia estar na descrição do trabalho, acho que não fica bem aqui no resumo, mas depois a gente muda de lugar isso. O ensaio é fruto de autoetnografia dos autores que se debruçaram sobre observação graduada em pedagogia. Espera aí. Graduanda, mas eu vi que você colocou estudante, aí vê como é que a senhora acha O melhor. que vocês preferem, gente? Graduando ou estudante? Vocês que escolhem. Pode colocar estudante, professora. Eu não sei, vocês que escolhem, gente. Talvez graduanda seja melhor. Eu particularmente prefiro, mas E vocês vocês, que sabem. meninas? O artigo é de todo mundo. Vocês querem graduanda ou estudante? Quem vota? Graduanda. Graduando. Então, tá bom. Graduanda de licenciatura. Eu gosto de graduanda também. Tá. Então, vamos lá. Eu estou achando já porque eu já não estou fazendo o que eu mesma falei que era para fazer o resumo no final de tudo, né? Então, aqui, por exemplo, a opção de não sei o que lá, ainda que não é intencional, porque só tem mulher no nosso grupo, eu acho que devia sair daqui. E vou botar em amarelinho, então. Eu tô mostrando para vocês como é que eu escrevo, tá? E isso é uma coisa, uma oportunidade legal de ver, né? Então, eu acho que isso aqui a gente deve tirar e colocar, vou botar uma coisa assim, passar para o corpo do texto, descrição de campo empírico, né? Aí a gente explica. O ensaio é fruto de autoetnografias, né? Autoetnografias das autores que se debruçaram sobre a observação e descrição densa de seu cotidiano durante a pandemia. Esse conceito aqui é um conceito que a gente não trabalhou nessa disciplina, que eu imagino que vocês tenham visto em antropologia com o professor Anderson, provavelmente, que é um conceito do Gertz, que depois a gente pode explicar, eu acho que vale a pena
a gente usar, porque o que a gente fez, na verdade, foi uma descrição densa, né? Que foi falar minuciosamente do cotidiano da gente, mas aí depois, na metodologia, a gente explica o que é a descrição densa. Palavras-chave. Normalmente se requerem 3 palavras-chave, que têm função social semelhante à do resumo, com um desafio de síntese ainda maior. Escolher as palavras apropriadas direciona um artigo científico a determinado grupo de artigos afins. As palavras-chave podem ser, portanto, compreendidas como instrumento de busca e identificação, como os tesauros, grupo de palavras e expressões classificadas por temas, assuntos, de acordo com a analogia dos seus significados. Funcionam exatamente como as palavras que elegemos para realizarmos buscas na internet, tá? Então, assim, quando vocês escolhem, vou apagar isso aqui tudo, tá, gente? Mas aqui eu não sei se vocês chegaram a ler o artigo que eu escrevi com essas coisas, eu acho que é bem útilzinho, assim, e vai ser útil para vocês fazerem o TCC de vocês também, tá? Então, a gente usa palavras através das quais a gente acredita que uma pessoa qualquer na internet vai googar e vai botar pandemia, formação de professores, cultura escrita, e vai achar o nosso artigo, né? Então, repara, a gente botou quais são as palavras. Isso é muito importante, e eu queria aproveitar para comentar isso com vocês, que eu estou reparando nos trabalhos que vocês estão entregando uma certa dificuldade que, pelos relatos que vocês mandaram, eu percebi qual é. Eu percebi que vocês estão muito acostumados a maior tipo de avaliação que vocês recebem dos professores de vocês no IEAR, parece que é o resumo, né? Então, vocês estão acostumados a fazer resumo. Eu não pedi resumo, eu pedi umas perguntas, né? Então, a gente tem que atentar qual é a pergunta, porque a pergunta, ela não é diferente do resumo, está pedindo uma coisa específica sobre aquele texto. O texto fala sobre várias coisas, né? Mas a gente quer trazer um aspecto só do texto, né? Então, é uma pergunta, vai trazer isso daí, tá? E o que a gente quer trazer do texto? A relação de vocês com o estudo. Eu fiquei na dúvida um pouco se botava cultura escrita ou estudo, mas como a cultura escrita é a leitura e a escrita, né? Eu acho que pode ficar assim, mas a gente bota assim em amarelinho que a gente está pensando ainda, ó. Pode ser isso ou estudo, né? Pode ser também ou estudo. Professora, Fala, pode interromper à vontade. Fala, Rissa. eu estava pensando aqui, será que não seria mais interessante colocar, ao invés de formação de professores, a respeito do estudo da pandemia? Pelo menos se a gente for publicar para outros lugares, pode ser que seja Sim, mas assim, o que a gente está querendo entender? A gente está querendo entender, a gente não está fazendo um estudo da pandemia, né? Isso é bem interessante, a coisa da objetividade do artigo científico, né? E de um TCC também. A gente não está estudando a pandemia, a gente está estudando um grupo, qual é o impacto da pandemia na relação com o estudo num grupo de mulheres que está fazendo licenciatura, que vão ser professoras, né? Por que é importante a gente saber isso? Porque os futuros professores deveriam se relacionar bem com a leitura e com a escrita, porque vão usar essa ferramenta no futuro, né? E aí entra a primeira pergunta, que é a pergunta que a Isabel, a Paloma e a Raíssa, não é? Já não me lembro mais. Isso, e a Raíssa prepararam, ou estão responsáveis por ela, que é a questão do TCC da Thalita, né? O TCC da Thalita não é sobre mulheres trabalhadoras, é sobre quais são as estratégias dessas mulheres trabalhadoras que vão ser professoras, qual é a relação que elas têm com a leitura e com a escrita, que a gente chama de cultura escrita,
Entenderam? Então, a gente quer que o nosso artigo seja lido por muita gente, mas a gente não pode dizer que a gente está fazendo uma coisa que a gente não está fazendo. O nosso artigo não é sobre a pandemia em geral, né? Entendeu? Eu acabei falando errado, era para eu falar estudo remoto e falei estudo da pandemia. Ah, então a gente tira a pandemia e bota estudo remoto? Assim, eu Pode só achei ser. que seria interessante falar do estudo remoto. Uhum, sim. O que vocês acham, gente? Então, peraí, a gente pode botar mais palavras-chave também. Eu acho que é legal também. Eu ia falar, Fala. dá para agregar, né? Mais uma palavra-chave. Eu acho também, porque Não estudo precisa remoto. tirar. Eu acho que fica pandemia. Pandemia é importante, né? Estudo remoto, porque além do estudo remoto, a gente também está tratando da questão do psicológica também que a pandemia traz, né? O impacto disso no estudo remoto, e aí eu acho que talvez tiraria a cultura escrita, porque já está estudo remoto, né? O que vocês acham? Eu acho que subentende-se, né, que já está falando Claro, de escrita, né? Como está acho falando que ficou bem estudo. melhor. Legal. Valeu, Raíssa. Então, matamos isso aqui, acho que tá bom. A não ser que. Isso não quer dizer que depois a gente volte a olhar o texto. Olha só, gente, daqui para frente a disciplina vai ser uma oficina mesmo, né? Vai ser uma oficina, a gente até agora ficou lendo, e a partir de agora a gente vai ficar escrevendo juntas, tá? Então, é bacana que a gente vai aprender essa caixa preta da escrita, que é como é que faz, tira, bota um pronome, bota vírgula, não bota, entendeu? Vocês vão aprender a fazer um artigo científico, espero, tá? Então, boa, tá? A gente já matou isso aqui, vamos fazendo junto. Aí pode ser que depois, até o final do semestre, a gente vendo, não, vamos mudar essa palavra, ou bota mais outra palavra, a gente pode botar 4 também, não tem problema. Mas, por enquanto, eu achei que ficou legal. Introdução. Apresentação do tema e sua justificativa. Isso aqui a gente não bota aqui, porque isso aqui era do artigo que explicava o que era, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Apresentação do objeto de investigação. Neste item, espera-se que o autor apresente de forma clara e objetiva o tema geral, os objetivos específicos do artigo, além de sua justificativa, através do qual o autor deve defender a relevância da publicação de suas ideias no interior de determinada área do conhecimento e suas possíveis contribuições para um debate específico. Neste item, é recomendável apresentar um breve levantamento bibliográfico sobre o estado do conhecimento do tema e a forma como o artigo em questão busca se inserir neste diálogo, tá? Então, aqui a gente vai trazer justamente o texto 3, a pergunta 3, né? Eu acho. É aqui. Eu acho que eu botei para outro lugar, mas acho que é aqui mesmo que vai entrar. Então, o estado do conhecimento, o que é? É uma pesquisa bibliográfica que a gente vê o que está sendo publicado nessa área. Se vocês se animarem, porque eu só achei esses dois artigos. Não deve ter muita coisa, porque está tudo muito recente, né? Mas se vocês encontrarem algum outro artigo interessante, a gente pode incluir aqui na bibliografia, né? Que é interessante. Aí, essa introdução eu fiz. Olha, o tema do retorno às aulas, ainda que de forma remota, foi intensamente discutido no meio universitário, havendo muita resistência ao ensino emergencial remoto. Aí, repara que eu botei remota aqui, já está ruim, né? Alguma sugestão? Estão reparando? Olha aqui, eu botei. O tema do retorno às aulas, tiro ainda que de forma, né, durante a pandemia. Está entendendo o meu problema? Eu botei remota aqui, fica feio. Então, a gente bota assim, na pandemia, durante a pandemia de Covid-19, foi intensamente discutido no meio universitário, havendo muita resistência ao ensino emergencial remoto, a implementação, né, melhor,
Ih, gente. Gente, o que está vendo aqui? Aqui, Pepe. Não está entrando, ó. Será do mouse? Não. Fecha aí e abre de novo. Espera aí, eu vou fechar e abrir de novo. Meu computador está ficando bem caidinho. Essa aqui é a verdade verdadeira. Qualquer hora ele vai dar pau. Ui! Estamos aqui. O tema de ensinar é muita resistência à implantação. Vocês estão vendo ainda o texto, gente? Sim. A implantação do ensino remoto. É remoto emergencial, né? E não emergencial remoto, não é? É o ensino remoto emergencial. É o ERE, né? Professores e estudantes consideravam a alternativa excludente, dado ao acesso diferencial aos meios digitais, equipamentos e internet. Também se argumentava que haveria sobrecarga dos professores e que muitos estudantes teriam menor disponibilidade de estudar em função de necessidades extras, como cuidar de parentes adoecidos, sobrecarga de trabalho para compor o orçamento familiar, dada a intensificação das taxas de desemprego, além de indisponibilidade psíquica, dados os impactos do convívio diário com a morte. Aí ficou meio trágico isso, né? Não sei o que vocês acham. Eu vou, assim, agora lendo me soou um pouco estranho. A primeira vez que eu estou lendo, talvez a gente possa encontrar algum substituto, assim, né? O que vocês acham? Parecendo que a morte está esperando a gente ali. Não é? Ficou meio pesado. Então, vamos botar assim, quem achar alguma solução aí, pode botar. Por outro lado, o setor privado de ensino superior não hesitou em adaptar-se rapidamente ao novo normal, e as universidades federais acabaram rendendo-se a este estilo de ensino-aprendizagem. Não sem promover diversas pesquisas para conhecer as condições de estudo de estudantes e professores. A maioria destas pesquisas, no entanto, são do tipo quantitativo, através de instrumentos divulgados justamente pela internet, o que não deixa de ser uma contradição, já que a hipótese é que os estudantes poderiam ser prejudicados por não ter acesso a plataformas digitais, né? Então, como é que você vai fazer pesquisar pela internet se os alunos estão excluídos da internet, né? Uma contradição. Nesse sentido, nosso primeiro passo foi fazer um estado da arte ou estado do conhecimento, tanto faz, é sinônimo, do que já se havia produzido sobre o tema. Aqui indicar os textos que a gente leu sobre pandemia, esses dois últimos. Nesse levantamento, observamos a lacuna em pesquisas de tipo qualitativa, né? A gente também aqui podia indicar as pesquisas que estão sendo feitas, mencionar as pesquisas que estão sendo feitas na UF, né? Que eu sei, por exemplo, da UF, por exemplo, tem que ver mais, acho que teve mais, né? A professora Ine fez uma também, os estudantes fizeram. Dos estudantes foi do quê? Foi do CA? Professora sei lá, a gente vê as que a gente viu, né? Pode mencionar também.
Nesse sentido, acreditamos contribuir com um importante debate, né? Olha só, esse item é muito interessante na introdução, a justificativa, porque é mais ou menos assim, imagina que a gente está tentando publicar esse texto, Impactos e Constância da Vulnerabilidade Epistemológica. Aonde isso? Ah, se colocar com óbitos frequentes, tá bom. Convívio. Falta de vacina, né? Tudo isso. Tudo isso deixa a gente mal. Vamos botar assim, e insegurança em relação ao Programa Nacional de Vacinação, né? Isso tudo a gente vai melhorando com o tempo. Por outro lado, o setor privado, a Raíssa também deu. Já li da Raíssa, foi esse. E o C, onde é que entra aqui? Impactos e constância de vulnerabilidade epidemiológica. Onde é que entra isso, Luciana? Entra no mesmo lugar, né? Gente, eu vou fazer uma sugestão. Olha, vai ficar uma loucura se a gente fizer assim. Eu vou fazer uma lida geral hoje, tá bom? Aí eu mando para vocês. Aí quem tiver sugestão, bota em outra cor. Eu acho que fica legal assim. Cada um escolhe uma cor para si, para entrar no texto e botar a cor. Eu já estou botando vermelho. Pronto. E aí vocês botam sugestões e aí depois a gente discute. O que fica legal. Gostam dessa ideia? Melhor, né? Porque senão a gente vai ter que parar toda hora. Acho melhor também. Né? Eu queria que vocês dessem uma... Eu só vou fazer o seguinte, o que parecer esquisito, a gente marca em amarelinho, né? O que tiver dúvida, assim, mas eu gostei dessas sugestões da Lu e da Raíssa, a gente vai... Depois vocês botam no texto. Nesse sentido, acreditamos poder contribuir com um importante debate, trazendo dados sobre o cotidiano de 6, acho que são 7 essa altura, de 7 estudantes e de uma professora do curso de Pedagogia de uma unidade de interior de uma Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de investigação foi proposto pela professora da disciplina optativa, Etnografia e Pesquisa em Educação, e aceito pelas estudantes inscritas, e foi desenvolvido ao longo do período emergencial correspondente a 2022, que se desenvolveu entre fevereiro e maio de 2021 de forma remota. Porque a gente está fazendo, aí aqui tem uma notinha de rodapé para explicar como aconteceu na UF, as medidas, decretos e tal. Gente, o que tiver assim, qualquer uma de vocês que ficar com vontade de desenvolver essas coisas, pode bota na corzinha que for a sua cor. Sabe o que a gente pode fazer? Vou fazer o seguinte, olha. Eu vou escrever com vermelho, né? Então, vou botar aqui, olha, vermelho, pronto. Aí vocês botam aqui a cor que vocês quiserem, e aí todas as intervenções que vocês puserem, vocês vão botando na cor de vocês, tá? Aí, se alguém se animar a fazer essa nota de rodapé, beleza, vai fazendo. A partir desse objetivo geral, elencamos os seguintes objetivos específicos. Se vocês repararem, esses objetivos específicos são justamente os eixos do nosso roteiro semi-estruturado de entrevista, né? Que são conhecer a relação prévia. Olha só como é que a gente coloca os objetivos, tanto num projeto de pesquisa, quanto num relato de pesquisa que já aconteceu. A gente coloca no infinitivo, né?
conhecer a relação prévia dos sujeitos da pesquisa e sua trajetória como estudante, conhecer a relação dos sujeitos da pesquisa com o estudo, conhecer suas rotinas e o lugar do estudo nas mesmas, conhecer o uso do tempo livre, conhecer o impacto da pandemia em suas vidas financeiras e possíveis gastos extras para adaptação ao período de ensino remoto, conhecer as estratégias cotidianas de estudo e, por fim, os efeitos da pandemia sobre a relação desses sujeitos com o estudo. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção, porque quando a gente faz pesquisa, a gente tem uns objetivos, mas às vezes aparecem umas coisas que a gente não tinha pensado. Uma coisa que apareceu que eu achei muito interessante, não sei se vocês repararam isso nos relatos, que a gente não tinha previsto, e apareceu a coisa dos namoros como um suporte, como um apoio importante na vida da gente. Né? Como a gente fala dos namorados, da família, né? Mas os namorados apareceram muito bem aqui, eu achei nos relatos, né? E não sei se vale a pena falar isso em algum momento, se isso é importante. Eu estou lembrando agora de um artigo, vou botar aqui em vermelhinho, então. Comentar sobre apoios. Tem um antropólogo que eu li na Espanha, agora eu não consigo lembrar o nome dele, sou muito ruim para lembrar nomes. Que ele fala que a vida... Nossa, acho que isso seria bem legal para esse artigo, talvez. Que em situações de desafio, que a vida, na verdade, ela sempre tem uma porção de desafios, e é normal a gente buscar apoios, né? Então, eu reparei que os namorados aparecem como apoio. Namorados como apoio. Esqueci o nome, você se lembra, Pepe? Não. Autor espanhol. Eu li lá na Complutense. Uma leitura obrigatória que eu fiz no meu doutorado e eu acho que servia para aqui. Nossa estratégia metodológica foi, em primeiro lugar, recuperar alguns conceitos básicos da antropologia, como o conceito de cultura, alteridade, relativismo cultural, etnocentrismo. Foi isso que a gente fez na primeira aula, né? No momento seguinte, após entrarmos, está faltando um R aqui, em acordo sobre a proposta de fazermos uma espécie de oficina etnográfica sobre nossa relação com o estudo durante a pandemia, procuramos entender as bases do método autoetnográfico, já que não nos parecia viável realizar o trabalho de campo fora de casa justamente por causa das restrições e medidas de isolamento. A disciplina optativa se converteu, acho que aqui a gente pode botar então, em um grupo de pesquisa com leituras semanais e discussão sobre o trabalho de campo. Gente, isso vai ficar muito chique, eu acho. Em seguida, fizemos a leitura do trabalho de Fonseca. Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês costumam ter esse erro, que é uma coisa assim de falta de familiaridade com o texto acadêmico. A gente não diz assim, o trabalho de Thalita, Santiago Fonseca, aí bota o título da autora. Não faz isso, a gente bota só... Sim, acho que vai ficar bem legal. A gente bota só... E esse pode ser o primeiro de outros, entendeu? A gente, nossa, podia fazer um livrinho assim, com os relatos completos, ia ficar bem legal. Apareceu tanta coisa nos relatos que não aparece nas reuniões, sabe, de colegiado de curso, por exemplo. As pessoas não sabem como é que os estudantes vivem, nem os professores na sua rotina privada. É muito importante a gente saber isso. Então, estão reparando que vocês fazem bastante isso? Vocês botam Thalita, nananana, e aí botam o título. Não, a gente faz assim, e aí essa é a graça de botar a bibliografia, entendeu? Porque quando você bota Fonseca 2017, a pessoa que quer saber, nossa, mas que trabalho é esse? A pessoa vai lá no final do artigo e vê no F, Fonseca,
e aí acha o título do trabalho. Se ela quiser ler inteiro, ela vai e busca na bibliografia. Para isso que serve a bibliografia, não é só para chatear os alunos na hora de fazer seus trabalhos na disciplina, tá? É porque a gente quer que os trabalhos sejam lidos, tá? Em seguida, fizemos a leitura do trabalho de Fonseca sobre a construção do hábitos da cultura escrita acadêmica entre estudantes e trabalhadoras. Tivemos, ao final da leitura, a oportunidade de conhecer a autora desta etnografia. Tá vendo? Eu só estou relatando o que a gente fez. Este trabalho foi o pontapé definitivo para o início da produção dos relatos autobiográficos, não foi? Que vocês ficaram com vontade de escrever, viram os relatos das pessoas que a Thalita entrevistou e viram a Thalita, ficaram empolgadas e tal. Ai, começamos a escrever. Nosso ponto de partida foi o roteiro da entrevista construído por Fonseca com sua orientadora, que, no caso, é a professora da disciplina e coordenadora do atual trabalho. O grupo discutiu o roteiro e o adaptou à realidade da pesquisa atual, que é uma espécie de replicação daquela em contexto de pandemia. Acho que ficou legal, eu não tinha relido ainda, estava inspirada, ó. Saiu tudo num dia assim. Cada membro do grupo de pesquisa ficou responsável pela produção de resenha sobre os textos lidos na revisão bibliográfica, além de redigir o relato autoetnográfico, tá? Aí vem as condições de estudo no ensino superior em tempos de pandemia. Eu achei que foi essa ordem aqui. Isso aqui já é o texto de quem? É o texto da Lu, não é, Lu? A Lu já não está mais. Então, não é da Lu, não. Quem foi que escreveu isso aqui? Foi a Jamile. Foi, Jamile? Quem que escreveu a pergunta 3? Foi eu, professora, foi eu. Quem? Jamile, né? Jamile. Isso. Aí o da Jamile ficou perfect demais, tá? Ficou assim: no contexto da pandemia, como estratégia para a continuidade do estudo superior, foi estabelecida a possibilidade do ensino remoto emergencial. Esse ensino remoto emergencial, como o nome evidencia, o português está perfeito. Se deu com caráter emergencial e foi aproveitado para tal modalidade de ensino, algumas ferramentas e organizações de aulas utilizadas na modalidade EAD. Porém, entre essas duas modalidades há uma diferença fundamental: o planejamento. Então, assim, você pegou muito bem a ideia do texto, né? Que ele diz, olha, EAD não é ERE, não é EAD. Então, ela quis trazer essa questão, porque a pergunta é as condições de estudo no ensino superior em pandemia. Para a implementação do EAD, há e é necessário um estudo e capacitação prévia. Por que está azulzinho aqui? Deixa eu ver. Tinha um espacinho a mais. Aqui não tem crase, não. Aqui a gente bota quanto ao planejamento das aulas, utilização de plataformas, disposição de materiais de estudo, preparação para eventuais erros ou problemas tecnológicos e de rede, e a previsibilidade do aluno quanto a como se dará o ensino e quais instrumentos, equipamentos precisará para essa modalidade de ensino. O ensino remoto emergencial, no ensino remoto, houve grandes falhas advindas da ausência de um planejamento. Uma das falhas é a inabilidade de lidar com aplicativos, programas, plataformas, adequação dos conteúdos e aulas para esse formato, e inúmeras outras. Aqui, como foco, olhar se volta aos alunos, e as falhas evidenciam problemas socioeconômicos está aqui repetido, que nos rondam antes da pandemia de Covid-19. Nossa, achei que ficou super bem escrito. Para entender, tá vendo? Então, assim, o que acontece? A Jamile, ela leu os 2 artigos, né? E ela está falando por ela mesma, ela não fez nenhuma citação aqui, mas em algum momento ela vai fazer citação. Foi isso, pena que a Lu não está aqui, que faltou no texto da Lu. Vocês vão ver quando a gente chegar no texto da Lu,
ela fez umas citações perfeitas, mas faltou comentar um pouco o texto, entendeu? Pegar do texto o que a gente quer para o nosso caso específico. Então, esquece aquela coisa mecânica, didática de fazer resumo. A gente está fazendo uso da leitura. A leitura e a escrita nessa disciplina, elas estão tendo uso social, elas vão servir para a gente fazer um artigo e para a gente fazer uma escrita que vai poder ser lida, né? Não vai ser entregue para o professor para depois nem ser corrigido, nem nada, e é um pouco isso que acontece, simplesmente para uma coisa escolar, entendeu? Então, a gente tem que adaptar, né? Tem que comentar, tem que ter um caráter autoral. Isso aí que vocês custam ainda um pouquinho, mas aí aos pouquinhos a gente vai melhorando. Para entender a relação de problemas socioeconômicos com estudantes de ensino superior, especialmente de universidades públicas, precisamos analisar o público que faz parte dessas instituições de ensino superior. Olha que legal aqui. Aqui, a Jamile, com esse pequeno parágrafo de autoria dela, isso não está escrito assim no artigo, ela introduz o trecho que ela achou importante. Ela diz, né, por que ela está pegando esse texto? Por que ela está pegando esse trecho? Né? Eu estou pegando esse trecho para entender as relações dos problemas socioeconômicos com os estudantes de ensino superior. Né? Não estou pegando um trecho para nada, né? Porque neste artigo que eu estou escrevendo, eu preciso desse dado. Tá? Aí ela pegou esse trecho muito bem selecionado. No Brasil, há 8,45 milhões de estudantes de graduação. A gente se lembra disso aqui, né? Que a gente falou que o pessoal não tinha acesso, sendo 98,7% acesso feito pelo celular, tá. Aí, olha, fez a citação direitinha. Isso assim. Quem tiver dúvida, vai seguindo, vai pegando os dos colegas, pegando o mesmo jeitinho, tá? Contendo como estudantes uma maioria pobre, com recursos tecnológicos limitados e sem dados quanto à estabilidade e duração da internet a qual tem acesso, o ensino superior por meio remoto representa uma insegurança sobre a aprendizagem do aluno e uma potencial ferramenta de exclusão e evasão, mesmo que temporária, dos cursos superiores. Muito bem explicado. Para além das questões de preocupação com a infecção ou reinfecção pelo vírus e do surgimento de problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, em decorrência da pandemia, que afeta brasileiros de todas as classes econômicas, independente das atividades exercidas, os estudantes do ensino superior, os estudantes se veem, né? Se veem. Acho que não é assim. Não tem acento mais. Os estudantes do ensino superior se veem com problemas que dificultam e atrapalham. Olha, dificultam e atrapalham, acho que não podia ficar só com um, né? Dificultam, que é meio sinônimo, né? Posso mudar, Jamile? Posso mexer no seu texto? Pode sim. Que dificultam seu estudo e desempenho acadêmico. São eles. Ela elenca vários problemas, porque ela resumiu dos artigos que a gente leu. Falta ou acesso limitado à internet, problemas de conexão, falta de ambiente adequado para estudar, por fatores como má iluminação, ruídos, trânsito de pessoas, que pode ser ocasionado por poucos cômodos na residência, compartilhamento de espaço, equipamentos eletrônicos, tudo isso a gente se lembra. Agora tem que ver uma coisa, Jamília, eu não me lembro, isso que você copiou aqui é cópia ou você compilou de vários pedaços do trecho? Porque se tiver exatamente assim no texto, tem que botar entre aspas. Não, professora, eu fui compilando mesmo as ideias, que está bem solto pelo texto. Tá solto, né? Eu também achei isso, sim. Então tá ótimo, é isso mesmo. Desse modo, a superestima... O que é isso, Jamília? Desse modo, se superestima... Não, superestima... Você está botando um substantivo, né? Mas aqui não pode ser superestima.
de que o acesso à superestimação, será que é, gente? Acho que não sei. Vamos botar assim amarelinho, eu estou achando esquisita essa palavra aqui. Não sei se a gente fala superestima como substantivo, sabe? Desse modo, a superestimação pode ser de que o acesso à internet seria o suficiente para a implantação do ensino remoto, não consegue. Ah, aqui tem um problema muito comum de vocês. Essa vírgula aqui não pode. Quem sabe por quê? Por que essa vírgula é proibida? Alguém sabe? Não sabe. Não pode botar vírgula entre sujeito e predicado. Aí vocês falam assim, sujeito, cadê o sujeito? Quem é que não consegue dar conta das situações singulares de cada aluno? A superestimação de que o acesso à internet seria suficiente para a implantação do ensino remoto. Entendeu? Isso tudo aqui é o sujeito da oração. Então, não pode botar essa vírgula, proibida. De modo que permita a educação universal de qualidade. Para alcançar ambas, é necessário conhecimento acerca dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem nesse ensino remoto, e assim, através de estratégias, possibilitar o acesso às aulas e conteúdos, e a preparação de aulas que consigam, dentro desta realidade, alcançar objetivos, apresentar conteúdos e cumprir com o planejamento acerca das competências necessárias dos cursos superiores para garantir o ensino de qualidade e, consequentemente, a formação profissional qualificada. Muito bem. Aí aqui aqui precisa de um gancho qualquer, ó. Aí vem assim, como diz o autor, alguma coisa assim, gancho. Fazer gancho, tá? Para fazer a citação. Produzir conhecimento sobre a atual condição das pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem implica identificar, pelo menos, quais são as pessoas centrais. Então, olha só que legal. Ela trouxe esse trecho do artigo que ele é uma força muito grande para a gente justificar por que a gente está fazendo essa pesquisa, né? Porque a gente está justamente seguindo as orientações desses autores, olha. Os aspectos críticos que a constituem, as condições mínimas necessárias para viabilizar seu desenvolvimento em contexto remoto, a função desse processo. Considerando esses aspectos, torna-se possível definir o que precisa ser descoberto para que os gestores tomem decisões coerentes com as condições atuais das pessoas, de modo que viabilizem o atendimento à função do ensino. Eu achei isso aqui, ficou muito legal, ficou tão legal que eu fiquei um pouquinho na dúvida se a gente não botava isso lá na justificativa, hein? Eu acho que talvez. Vou botar aqui, ó. Aí a gente pensa. Passamos para a justificativa. Né? Porque aqui está falando por que a gente deve fazer esses estudos. A decisão da estratégia de ensino mais adequada para o desenvolvimento da capacidade de atuação depende, obviamente, do tipo de comportamento profissional a ser desenvolvido e de sua natureza. Peraí, isso aqui não é citação, não, né? Isso aqui já está assim, normal. Essa é a citação também, professora. Então estava certo. Tudo bem, a gente volta. Pronto. A decisão... Então, tá vendo? Está faltando um outro gancho aqui. Gancho, vocês estão entendendo o que é, né? Para a citação não ficar flutuando assim. A decisão da estratégia de ensino mais adequada para o desenvolvimento da capacidade de atuação depende, obviamente, do tipo de comportamento profissional a ser desenvolvido e de sua natureza. Se a natureza do que constitui o ensino superior é mais complexa do que as meras transmissões e reprodução de conteúdos, então as atividades de ensino devem ser coerentes com essa complexidade. Isso aqui já tem a ver com esse item mesmo, né?
Cabe aos gestores, portanto, garantir as condições de trabalho para que os professores realizem estratégias de ensino coerentes com a natureza do ensino superior. Eu achei que ficou muito legal. Aí depois temos um outro item que é referenciais teórico-metodológicos. No pensamento, eu vou cortar essa parte, tá, gente? Aí, aqui, o que eu fiz? Peguei o trabalho da Lu, que já entrou aqui. Olha que maravilha, gente. Tá? Aí, a Lu fez duas grandes citações que eu acho que está faltando alguma coisa a mais, assim. Mas aí, alguém que fizer essa parte também já vai mexendo aqui, tá? Os princípios teóricos de autoetnografia, então, olha só, o que a gente está fazendo? Agora a gente vai explicar como é que a gente fez a metodologia dessa pesquisa. E a metodologia principal nossa é a autoetnografia. Eu acho que antes de dizer o que é autoetnografia, talvez valesse a pena falar um pouquinho o que é etnografia. Explicar o que é etnografia, de leve, assim, sabe? Não precisa dar só uma introduçãozinha, assim. Os princípios teóricos da autoetnografia dizem respeito à apropriação das próprias vivências e trajetórias, gerando e permitindo a reflexão sobre um fenômeno a partir de experiências pessoais e autobiográficas. Segundo Santos, 2017, tá? Aí ela cita aqui. A autoetnografia vem do grego, tá. A gente viu, isso aqui tem que botar, eu esqueci quando eu passei para cá, não ajeitei, porque perdeu a configuração, né? Estava direitinho, eu que fiz errado aqui. Aí a gente lembra que a gente leu isso, tá. Gente, está um artigo, estão reparando? Santos defende ainda que, aí eu achei que tá precisando aqui dar uma melhorada aqui. Ainda que, precisa melhorar esse gancho, vamos botar aqui, ó. Melhorar o gancho. Comentar um pouquinho, esticar um pouquinho a prosa e tal. Ter um trabalho autoral que não só é pegar do texto trechos, né? Grosso modo, podemos dizer que a autoetnografia é um método que se sustenta e se equilibra em um modelo triádico, baseado em 3 orientações. A primeira seria uma orientação metodológica, cuja base é etnográfica e analítica. A segunda, por uma orientação cultural, cuja base é a interpretação dos fatores vividos, eu achei muito boa o recorte que ela fez, muito útil para o nosso artigo, né? Falta botar o número da página aqui. Para a realização e a escrita da autoetnografia, os conceitos da autobiografia e da etnografia são muito úteis. Assim sendo, na autoetnografia, o pesquisador contextualiza o fenômeno ao qual está inserido a partir das suas experiências vividas, narradas e refletidas. Aí eu botei um comentário aqui. Lu, esse trecho foi você quem escreveu a partir do texto Santos. Eu fiz algumas intervenções de formatação, mas acho que você deveria comentar um pouco mais as citações. Não se pode, em um trabalho acadêmico, apenas trazer trechos de autor sem comentá-lo. Tá? Então, não precisa ser só a Lu, isso aqui serve para qualquer pessoa que os outros, eu não sei quem é que está fazendo isso, pode se meter aqui e melhorar o trabalho da Lu, tá? A gente está trabalhando em equipe. Aí, aqui, esse trechinho eu achei que está problemático, acho que a gente tem que melhorar. Esse aqui foram as meninas Isabel e Raíssa que fizeram. Cada uma fez no seu momento, né? Tá aqui assim, melhorar. O estudo, a leitura e a escrita, eu estou pegando da Isabel, tá? Da Raíssa, eu não aproveitei, mas eu acho que tem coisas aproveitáveis, tá, Raíssa? Eu acho que, por exemplo, trazer aqui, olha, que ficou bem legal, o conceito de cultura. Do trabalho da Raíssa. Só que tem um problema. Não pode citar aquela coisa que eu mandei para vocês, tá? Mas tem que citar
trabalho publicado. Eu acho que, talvez no próprio trabalho, buscar no trabalho da Thalita. No próprio trabalho da Thalita, deve ter lá um conceito de cultura explicadinho o que é. Então, buscar e aproveitar o que a Raíssa fez. A Raíssa pegou as coisas da aula e fez um resumo muito legal. Não tive tempo de botar aqui, tá, Raíssa? Mas eu acho que tem que dar assim, um tom mais acadêmico e não dá para citar aquele textinho que eu apresentei para vocês, tá? Tem que citar o texto da Thalita. O estudo, a leitura e a escrita permeiam o ser humano desde a sua infância, já que todos precisam frequentar a escola e desenvolver essas habilidades ao longo do tempo, passando a infância, adolescência e juventude, muitas vezes a vida adulta, em uma escola ou universidade. Na modernidade, temos que estudar cada vez mais. Isso é muito importante, né? Devido à concorrência. O maior índice de qualificação dos profissionais exige que novos profissionais... Aqui acho que bota um ponto, né? O maior índice de qualificação dos profissionais exige que novos profissionais sejam profissionais e profissionais, ó. Aí tem que dar uma solução para isso. Só vou marcar assim, depois quem quiser pensa e bota na cor que for corresponder. Que novos sejam mais formados, sejam mais bem formados, né? Tenham mais pós-graduações, mestrados, doutorados, pós-doutorados e outros cursos e complementações. De acordo com Thalita Fonseca, olha, vamos tirar o Thalita. De acordo com Fonseca, em seu trabalho não. De acordo com Thalita, olha só, a gente tira tudo isso aqui, olha. De acordo com Thalita, ó, tá entendendo como é que vai fazendo, ó? De acordo com Thalita, vírgula. Um dos fatores, olha que beleza que fica. Então, aqui, a gente já faz aqui, ó, de acordo com Thalita, não vai citar duas vezes. Então, a gente faz, vem para cá, aqui, ó, e já tira isso daqui. Já bota a página lá. A gente só vai fazer assim, como você tinha feito, Raíssa, Raíssa não, Isabel, quando a citação está separada, quando ela tem mais de 3 linhas, ela entra separada, aí tem que fazer daquela forma que você fez, tá? De acordo com Fonseca, isso aqui, gente, uma dúvida. A ABNT agora está com vírgula, está com 2 pontos, está com pezinho mesmo, isso aqui eu não estou sabendo, gente. Mas também não se preocupa com isso, não. Porque dependendo da revista para qual a gente mandar, tem as regras da revista e a gente vai ter que mudar tudo mesmo, então tudo bem. Um dos fatores responsáveis por estabelecer essa partilha de regras, signos, negociações e práticas comuns nesse convívio social é a cultura oral. Aqui eu achei que ficou esquisito esse negócio da cultura oral, Isabel, que permeia todo esse encadeamento cultural. Eu acho que isso aqui, não sei, não entendi muito bem por que você trouxe isso. Cada site fala uma coisa de regra, BNC, eu fico perdida. Olha só, gente, esse lance de regra, eu acho um saco, tá? Vou confessar para vocês. Eu acho um saco, eu também nunca sei qual é a regra. O que eu faço? Tem alguns princípios básicos para a gente não se perder. A gente precisa ter o ano e a página. Às vezes é com 2 pontos, às vezes é com página, com pezinho, às vezes é com 2 pezinhos, aí muda com o tempo, não interessa, tá? E dependendo da revista que vocês forem publicar, isso muda também, não é universal, tá? Então, a gente tem que ter alguns princípios, mais ou menos, tentar se atualizar, mas no nosso caso, por exemplo, vocês vão ver a bibliografia, por exemplo, tem revistas, tem outras normas, né? A APA, por exemplo, na Espanha, é diferente, o ano vem logo depois do autor, mas é uma coisa boba, é fácil de mudar. Então, não se preocupe, o importante é entender a lógica e o importante é que todas essas informações estejam presentes, tá? E depois a gente corrige isso daí.
Fonseca, 2017, defende que a cultura oral tem um papel relevante no sentido do estudo. Eu não sei, eu não vi ela falando isso, gente. Onde é que ela fala isso? E por que você está trazendo isso aqui? Eu não entendi muito bem. Por que está trazendo a questão da cultura oral? Entretanto, no ensino superior... Ah, tá, já entendi. Quer dizer, tem um papel importante, mas no ensino superior, né? Entendi. Por exemplo, é comum que os docentes usem a cultura escrita como principal forma de ensinar. Evidente, né? Tendo em vista que os professores geralmente pedem que os alunos leiam textos antes das aulas, contribuindo para a aula. Vale ressaltar que tanto a escrita quanto a leitura são práticas culturais importantes para a formação de qualquer indivíduo. Eu acho que o que você está dizendo aqui é assim, eu acho que pode melhorar esse trecho aqui, tá? Eu acho que a questão é, olha, a cultura oral é muito importante, mas na universidade a forma principal, então aqui a ideia principal é essa, a cultura oral é importante, mas no, na educação formal, a transmissão, assim, vamos botar assim, o meio privilegiado de transmissão do conhecimento é via cultura escrita, né? Em especial no ensino superior. Então, eu acho que essa é a ideia forte que você trouxe aqui de uma forma um pouquinho confusa. Mas isso aqui é o coração da ideia, e tem que desenvolver um pouquinho, né? Como você fez de uma maneira confusa, mas aí pode melhorar. Para a pesquisadora, seria desejável reduzir essas práticas orais que já são de domínio comum dos alunos, mas não excluí-las. Por que está assim? Pois um docente precisa dominar a cultura oral também para lecionar, claro. Portanto, segundo o conceito de cultura da antropologia, a estudiosa contribui sobre a necessidade das universidades equilibrarem entre a prática oral e a escrita. Entendi. Sobretudo em cursos de licenciatura ou outro curso que preze pela oralidade, como os cursos de jornalismo, direito, entre outros. O estudo, a leitura e a escrita continuarão fazendo parte da nossa vida devido à sua importância para a modernidade. Tá? Eu acho que falta aí alguma coisa, acho que pode melhorar. Vamos esperar quem mais vai, tem mais gente para contribuir nesse item aqui, tá? Mas vamos em frente. Apresentação das condições de pesquisa e aproximações com objeto de investigação, seja empírica. Em seguida, espera-se que a gente explique como é que a gente tal, chama simplesmente. Este é o modo de apresentar a cozinha da pesquisa, como disse Bourdieu. Eu acho que aqui, a gente entra aquela parte lá de cima, eu acho que pode vir para cá, sabia? Vamos ver. Aqui em vermelhinho. Gente, o que aconteceu com isso aqui? Ah, tá. A Luma também fez... Peraí, deixa eu ver aqui, gente, não estava vendo aqui. Professora, cada essa... Ok, a Paloma também fez com essa pergunta, então acrescentar bastante. Vocês estão falando ainda das regras, né, da BNT. Não é BCC, não, é BNT. Não, professora, ela está falando que eu também fiz sobre essa pergunta número 1. Ah, tá. Eu peguei em cima do horário da aula, acho que é por isso que a senhora não viu. Mas, assim, de antemão já falo que, né, vendo todo o desenvolver do artigo, eu acho que tenho que melhorar algumas partes. Ah, mas tranquilo, gente, olha só. Assim, porque eu acho que eu fiz aquilo exatamente que a senhora falou, não é um resumo,
entendeu? Era para responder a pergunta, assim, né? Sim. A ideia. Né? Não sei, não li de novo lá a minha resposta, depois a senhora lê. Tá. Acho que talvez. Não, olha só, não vou ler, não. Vou fazer o seguinte: eu estou achando muito legal você dizer isso, porque você já percebeu, entendeu? Então, melhora você mesma. Acho que vai ficar muito. Olha só, gente, esse trabalho, a ideia é vocês botarem a mão na massa, parar com esse negócio que vocês reclamam com toda a razão, que as aulas ficam uma coisa assim, resumo do textal, resumo. Para que fazer tanto resumo? Aqui a gente está fazendo para um uso, por uma função. Então, você já percebeu, vendo o artigo, que não está servindo, né? Uhum. Então, vai encaixar. pois é. Então, já... peraí. Objeto de pesquisa. E a gente vai juntas fazendo isso, melhorando. A gente tem ainda umas semanas. Ficou boa esse negócio que eu fiz, sabe? Esse planejamento. Porque aí a ideia é essa mesmo. Olha aqui, olha. Passar para o corpo do texto, descrição, apresentação das condições. Acho que aqui entra aqui, olha. Vê se não entra. A opção por nos concentrarmos em um grupo de mulheres não foi proposital. Trata-se de não sei o que, tal. E isso, acho que entra aqui mesmo, olha. Ainda que não intencional, aí a gente pode explicar mais. Aí, aqui nesse item, quem tiver a fim de fazer isso, olha só, gente, vamos fazer uma coisa? Vamos parar com esse negócio de nota, de trabalho, vamos fazer o artigo, tá bom? Todo mundo que participar, puser a mão na massa, vai ter nota. Pronto, tá bom? Então, não precisa ficar presa ou responder a pergunta, não é uma resposta, é uma parte de um artigo. Pronto, tá? Então, quem se animar, por exemplo, a fazer essa parte aqui, pode fazer também. Mas também, se vocês não se animarem a fazer muita coisa, também não é obrigação de vocês, tá? Fica tranquilo. Mas, assim, se vocês querem ser autores do texto, tem que trabalhar também. Que a gente publica, depois isso fica no currículo de vocês, é legal. Aqui, o que eu pensei? A gente faz uma apresentação de nós mesmas, tentando falar um pouco do perfil socioeconômico, se trabalha, se estuda, que idade tem, quantas são casadas, quantas têm filhos, entendeu? No grupo são tantas pessoas, tantas são isso, tantas são aquilo, pode falar de cor também, se quiser que a gente põe um negócio que a gente não falou, que é importante falar se é negro, se não é negro, isso também é legal, eu acho, que a gente pode ir discutindo no nosso WhatsApp, tentando botar quem se animar a fazer essa parte aqui, a partir dos relatos, é legal também. Professora, quando a gente está pertinente fazer a citação de algum trechinho de alguma autoetnografia, a gente vai ter codinomes, como no trabalho da Thalita? Boa, sim. Então, isso aqui, olha só, apresentação das condições, tá. Aqui a gente já explica também, vamos fazer isso aqui, explicar opção por, como é que chama isso, gente? Nomes fictícios. Para preservar a individualidade, a privacidade. Tá? Aí vocês inventam nomes, porque, assim, todo mundo vai saber que eu não vou poder fingir que eu não sou eu, né? Que só tem uma professora que sou eu. Todo mundo vai saber que sou eu. Mas também não faz mal, mas mesmo assim eu vou botar um outro nome para mim. Aí a gente bota outros nomes, acho que é legal mudar os nomes. Então, aqui a gente vai fazer assim uma tabelinha para a gente mesmo. Isso aqui é o nosso segredo, tá? Aí a gente bota, por exemplo, Andréia vai virar... Vou virar quem? Posso virar Cristina. Não, Cristina já é meu sobrenome. Quem dá uma sugestão aí? Vocês querem me chamar de quê?
Tô aceitando, gente, ser batizada. Ah, eu vou querer ser Elisa. Posso ser Elisa? Pode, professora. Falou, mas você quer ser quem? Eu. Gente, acredita que só veio o nome na minha cabeça, mas é muito escroto. Fala, ótimo, qual? Rochelle. Rochelle, pronto. Ai, Rochelle. gente, que ridículo. Depois eu penso Jamile que levantou a lebre. Fala, Jamile, qual que você quer? Ai, professora, que difícil. Ai, deixa eu ver. Pode ser batizada de novo, olha aí a oportunidade. Ai, meu Deus. Gente, a gente não pode fazer isso aqui, porque vai ficar gravado. Esquece. Pronto, vai ter que dar outros nomes, tá? todo mundo vai. Não. Ai, gente. Igual. Não dá mais pra usar o Rochelle, poxa. Tá bom, a Rochelle já dançou. Aí a gente apresenta, discussão dos dados. E suas categorias de análise. Entende-se por categorias de análise instrumentos conceituais através dos quais se busca impor algum tipo de classificação ao material empírico. Então, o que a gente tem agora? A gente tem material empírico grande, tá? A gente tem... Até agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7 relatos, tá? Grandes, eu acho. Tem material bom aí para a nossa pesquisa de campo produzir um bom material de campo, tá? Esse material tá bruto, tá cru, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente agora vai analisar esse material. A gente curtiu produzir esse material, a gente se divertiu produzindo ele, só que agora a gente vai trabalhar ele de forma acadêmica, tá? Quando a gente produziu, a gente não estava fazendo um trabalho acadêmico, a gente estava fazendo um trabalho como se a gente estivesse participando de uma pesquisa como entrevistadas, né? Então, a gente fez isso. Agora, a gente tem que vestir o nosso lugar de pesquisadores. Quando a gente escreveu, a gente não era pesquisadora, tá? Então, agora a gente vai analisar isso e vai separar de acordo com os temas e vai juntar, vai recortar e botar nas categorias aqui. Olha, nossas categorias. Isso aqui vai ser o corpo do texto propriamente dito, é isso. O grosso do texto é isso. Nossas categorias. A ideia aqui é separar os trechos de cada relato para cada um destes itens e ir apresentando e comentando ao mesmo tempo, buscando as semelhanças e singularidades entre eles. Então, por exemplo, relação prévia dos sujeitos da pesquisa e sua trajetória como estudante. Aí vai dizer, das tantas pessoas, tantas não gostavam de ler, ou gostavam de ler, liam bastante, mas aí na universidade pararam de ler porque não tinha tempo, só tinham que ficar lendo artigos chatos para a universidade. Por exemplo, uma coisa que eu vi que apareceu. Aí, segundo o Rochelle, aí põe 2 pontos e bota o trechinho da Rochelle. Aí aparece o trechinho da Rochelle, entendeu? Falando como é que é o negócio dela. Relação dos sujeitos da pesquisa com o estudo. Eu adoro estudar. Por exemplo, teve uma que eu já não me lembro mais quem era, que escreveu que gostava mais de estudar antes da universidade, que agora odeia estudar depois que entrou na universidade, odeia estudar, está achando tudo um saco, por exemplo. É um dado interessante. Mas, por outro lado, fulana de tal, né, diz que não, lugar de estudo na rotina da pandemia, diz, fulana de tal diz que não dá para estudar porque o pai fica vendo o jogo de futebol do Flamengo e ela tem que usar fone, não sei o quê. Segundo, não sei o quê, aí a gente bota o trechinho dela. Mas a outra diz que melhorou muito mais na pandemia, porque ela ficou mais tranquila em casa, porque ficava nervosa, tinha pânico social e para ela ficou muito melhor ficar quieta. Enfim, aí a gente bota, porque são vários casos singulares, né? Aí a gente bota fulana isso, fulana aquilo, outra isso, aquilo tem. Uso presencial, tem uma vê novela, outra vai na academia. Muita gente vai na academia. Gente, eu estou achando que vocês estão certíssimas. Eu tenho que fazer a mesma coisa. Esse negócio de ficar trancada em casa no computador me faz muito mal. Eu tenho que voltar a nadar.
porque é isso que vocês escrevem mesmo. Fazer exercício físico faz muito bem para a saúde mental, né? Psíquica. Isso aí tá muito absurdo. Bom, acabou a minha novela, achei ótimo, porque eu já estava cansada daquela novela. Impacto da pandemia na vida financeira, tem gente que piorou, tem gente que melhorou, né, que pôde economizar dinheiro, aí vocês vão lá, investimento prestado na pandemia, a professora gastou um pouquinho, teve gente que arrumou também computador, e fez a pandemia, melhorou, entenderam? Se a gente quiser abrir um novo item, porque achou importantíssimo, o item dos namorados, por exemplo, não sei se vai ser bom, mas pode ser, talvez, né? E aí depois tem as considerações finais. O que a gente vai fazer? Busca-se, ao final de todos esses itens, que sejam retomadas as análises de maior rendimento, procurando articulá-las a um contexto mais amplo dentro do campo de conhecimento no qual se insere o trabalho de reflexão e pesquisa. Então, a gente saiu do macro, né, daquelas pesquisas grandes, aquela coisa que a Jamile trouxe, dos dados e tal, na pandemia, e aí a gente foi para o super micro, e aqui no finalzinho é hora da gente compor isso e falar assim, bom, em relação ao todo, até que a gente tem mais acesso à internet, ou menos, ou a gente reproduz exatamente o que a estatística diz, do IBGE, né? Mas, por outro lado, a gente pode comentar também assim, que as pesquisas quantitativas deixam de enxergar esses aspectos que são importantes. Uma coisa que eu tenho reparado no trabalho de campo, por enquanto, é que a maioria de nós parece, para a maioria de nós, eu acho que o ensino remoto tem sido mais conveniente do que o ensino presencial. A gente vai ver isso direitinho e vai comentar aqui no negócio final, tá? Articular de conhecimento no qual se insere o trabalho de reflexão e pesquisa com o intuito de conferir certo grau de generalidade. A gente sai do singular e vai para o geral, ao mesmo tempo em que se reconhece seus limites, possíveis contribuições, bem como desdobramentos futuros de novas investigações. Então, a gente vai terminar falando assim, sabemos que esse estudo é muito ainda incipiente, né? Eu posso fazer esse parágrafo, que é só copiar de vários meus que tem por aí. E todos os TCCs que eu oriento terminam desse jeito. A gente sabe que é incipiente, mas é uma contribuição que pode ser desdobrada em trabalho. Foi o primeiro trabalho que a gente fez, mas a gente gostou tanto que quer fazer um grupo de estudo, e podemos, então, sair das autoetnografias e tentar fazer entrevistas e tal, e assim contribuir para as pesquisas sobre o estudo. E o que acontece? Se a gente conhece, é aquilo que o trecho que a Jamile recortou do texto, que foi muito bem feito. Se a gente reconhece bem como é que isso acontece, esses dados que a gente vai produzir, que a gente está produzindo, a gente já produziu os dados, agora a gente vai organizar os dados e apresentar os dados, a escrita desses dados, para eles se tornarem públicos, não é? Então, oba, uma caipirinha. Tá gravando? Tudo bem, ninguém assiste, só a gente mesmo. E o que tem de mais a professora tomar uma caipirinha de maracujá em casa? Se eu tivesse no IEAR, eu não ia poder fazer isso. Estou adorando. Então, a gente vai sistematizar isso tudo. E perdi o que eu estava falando. Arrasou mesmo, viu? Esqueci. Mas eu acho que já está dito. Estão gostando, gente? Eu estou muito animada. E a gente pode... Eu vou apagar aqui, a gente conversa mais um pouquinho. O que vocês estão achando? Vocês estão reparando que está quase pronto o nosso trabalho? Eu tô vendo que vai ser uma coisinha bem fluida. Acho que rapidinho a gente consegue concluir. Eu acho sim. Acho que é rapidinho, sim. Agora, o que a gente faz? A gente pode dividir tarefas também em relação a esses itens. O que vocês acham?
a gente pode fazer o seguinte. Olha, a parte teórica a gente já quase matou, né? Só falta melhorar um pouquinho. Agora aqui, olha, vamos ver. Vamos numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu tô com vontade de fazer dos namorados, 8. Eu acho que eu vou fazer dos namorados, 8. Eu acho que pode colocar como, sei lá, relações afetivas, que é importante mesmo, né? Apoios. A gente bota apoio. Apoios emocionais. Porque não é só o namorado que aparece, principalmente namorados, mas aparecem também familiares, né, que dão uma força. E aí, por exemplo, aparecem também desapoios, que entram em apoios também. Ou seja, pessoas que dizem, que falam também das circunstâncias que são desafiadoras emocionalmente em casa, né? Mães que brigam e tal, e aí entra assim, vou botar assim, apoios, desapoios, né? Assim, entre aspas, depois vou arrumar um jeito melhor para botar, tá? Olha, eu fico com esse, por exemplo. Eu que inventei esse, ó, Andréia. O que mais? Alguém quer ficar com algum? Vamos dividir essas tarefas? Aí a gente pega os trechinhos e vai enfiando aqui? Vamos, só lembra a gente aí que eu esqueci já, eu vi a senhora mencionar, para a gente ver qual acho que tem para a gente pegar. Ah, tá, eu tirei, peraí. Eu tirei aqui. Missão. Olha. Relação prévia dos sujeitos da pesquisa e sua trajetória como estudante. Aí é importante dizer assim, fazer um compilado e dizer desses tantos estudantes, tantos estudaram em escola pública, eram bons alunos, alunas, né, que são todas mulheres. E aí pega os trechinhos. Relação dos sujeitos da pesquisa com o estudo. O lugar do estudo na rotina. Ah, outra coisa, gente. As fotos. Que só, acho que 3 pessoas trouxeram as fotos. A gente pode botar... Ai, mas se a gente puser foto... Vai mostrar nós. A gente tem que fazer foto sem a gente ou a gente de costas. Não, porque a senhora pede o lugar que a gente estuda, né? Não a gente tem que estar... Fotos do lugar que a gente estuda. Sem a gente. Ótimo. Tá. Então, quem quer o quê? Uso preferencial do tempo livre. Essa é divertido. O que as pessoas fazem no tempo livre? Impacto da pandemia na vida financeira. Investindo para estudar na pandemia. Quem quer o quê, gente? São tantos. Difícil escolher. Eu já escolhi um. Escolhe aí. Isabel pegou tempo livre. Isabel pegou tempo livre? Aí vamos fazer o seguinte, quem der uma contribuição, manda no WhatsApp, né? O que vocês acham? A senhora vai disponibilizar desse jeito lá de novo? Ou já está para salvar automático? Vocês acham que salva automático? Porque tem um jeito que a gente... que é arquivo editável, né? Quando você edita, já salva automático. Tem que ver como é que está o seu aí. Se não tiver, tem que pular de novo. Mas aí tem que botar isso... Você faz isso pra gente, Paloma? Faço sim. Pode deixar. Então tá bom. E aí, conforme for editando, vai salvando para todo mundo, salva o documento. Ótimo.
Tá bom, mas só coloca de novo lá, que aí a gente faz isso então, a gente escolhe e vai colocando lá a contribuição no WhatsApp. Isso. Assim a senhora sabe quem está contribuindo com o quê, É, né? olha só, a gente tem, gente, está muito adiantado, na boa. A gente tem mais 1, 2, 3. Não, peraí, quando é que acaba a aula? 4, 5. Não, quando é que acaba a aula, gente? Eu acho que é 10 de maio. 10 de maio. O período vai até o dia 10. Eu não sei onde que eu vi isso, mas eu acho que é isso. Então, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4 semanas praticamente. 3 semanas e meia. Dá para fazer de boa, gente. Não dá? 3. Acho que dá sim. Acho que dá sim. Então, vamos fazer. Aí, cada semana, a gente se encontra e discute, vê como é que tá, vê junto o que está faltando e vai melhorando. Tá bom? Sim, a partir de agora, então, os nossos encontros serão apenas, assim, apenas não, né? Principalmente para falar mesmo do artigo, ver como é que ele tá, se tá bom, se é Isso. coisa. Perfeito. Tá bom? Tá falando que tem que colocar o e-mail de todo mundo para ficar salvo lá no arquivo. Eu Tá. vou tentar fazer isso que eu faço lá no meu serviço, vou ver se eu consigo fazer com o nosso. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Querem comentar mais alguma coisa? Professora, então, as partes da pergunta que precisava ajeitar uma coisa em outra, então já ajeita para o artigo, é isso? Isso. Ah, ok. Tá, e já foi ajeitado, eu acho, não? Eu estava ótimo já. Faltou os ganchos. Ah, faltou um cantinho, mas isso é uma coisa muito rápida, né? Ficou muito bom. Acho que ficou ótimo. Aí as partes que a senhora disse que, no caso, aquela da Isabel, que eu, Isabel e Raíssa pegamos, que a senhora sentiu falta, aí vai também, aí dá no caso, nossa Bota direto no artigo. Eu também eu não sei, né, se todo mundo da disciplina já respondeu, já entregou. Não, só vocês. Olha, quem entregou as perguntas foi Isabel, Jamile, Luciana e Raíssa. E Paloma agora, né, Paloma? Foi agorinha no 45. Uhum. Tá bom. Então vamos aí, vamos melhorando, vamos arrumando já. Tá. Então, eu vou disponibilizar os textos de todo mundo também, né? Os autorrelatos, para a gente, cada uma vai tirando dos autorrelatos os trechinhos que é da sua categoria. Sim, ótimo. Professora, posso ficar com a parte da relação com os estudos? Espera aí. Acho que é o segundo item. Efeitos da pandemia ou antes? Não, os itens que é para Relação selecionar. dos da pesquisa com estudo? Isso. Tá, oba. Jamile. Bom, boa. Então tá, gente. Então, mãos à obra. Depois eu vou correr atrás de ver uma... Eu já estou até pensando uma revista para a gente publicar. Isso aí, professor. Acho que vai dar bom. Vai dar bom. Já deu. Então tá, galerinha. Um beijão para vocês, então, tá? E a gente se vê na semana que vem. Qualquer coisa a gente vai se falando pelo WhatsApp. Tá bom, professora. Boa noite. Beijinho, boa noite. Beijo, gente. Tchau. Até semana que vem. Até, gente. Tchau, tchau. Beijo.